Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Pamela da Epoli. A gente gravou uma entrevista com os alunos da Central de Marseille e espero que vocês gostem. Meu nome é Gabriel, sou de engenharia naval da Poli e agora estou fazendo duplo diploma em engenharia generalista aqui na École Centrale de Marseille. Estou indo para o segundo ano. Eu me chamo Tomás, eu acabei de terminar meu duplo diploma, também fiz em Central Marseille e faço naval na Poli e estou de volta no Brasil já. Então, gente, já que vocês já se apresentaram, vamos começar já para a entrevista, né, para as perguntas. Então, antes da gente falar sobre o intercâmbio de vocês, vamos falar um pouco sobre o período de escolha. Como que foi esse processo para escolher a França como país que vocês queriam fazer o DD e a universidade que vocês foram? Bom, então, eu escolhi a França primeiramente porque é o país que tem mais oportunidades de duplo diploma na Poli. Na verdade, eu queria fazer DD, não importa, não importava onde seja. E, bom, eu escolhi a França porque era onde tinha mais oportunidades. A língua não era tão difícil, tendo como base que a gente fala português, então as palavras vão ser mais ou menos parecidas, mesmo tempo verbais, enfim. Tinha coisas que me interessavam nos cursos aqui e eu acabei vindo para cá. A minha história é bastante parecida, na verdade. Eu entrei na Poli já com a cabeça de fazer um intercâmbio. Aí no primeiro ano essa ideia amadureceu para fazer um duplo diploma, por causa do tempo de estadia, eu queria uma experiência mais comprida mesmo. E eu escolhi a França, primeiro porque eu tinha muita vontade de ver as coisas com uma matemática um pouco mais pura, e eu sabia que isso eu ia encontrar lá, e de fato encontrei. E o segundo ponto é porque eu já tinha estudado um pouco de francês, então a barreira da língua era um pouco menos traumática, eu acho. E aí acho que esses foram os dois grandes motivos, na verdade. Legal. E vocês foram com bolsa para ir? Como que foi? Então, eu vim para cá sem nenhuma bolsa. Bom, no momento eu estou fazendo estágio, isso me dá um dinheiro a mais para me bancar e eu provavelmente vou continuar trabalhando depois que começarem as aulas. Eu fui sem bolsa também. Eu fui quando eu estava na França já eu consegui a bolsa de mérito acadêmico da Alcane, mas nem Braftec nem a Eiffel. Gente, dos critérios que vocês selecionaram para ir para a França, qual deles vocês consideram mais importante? Bom, eu acho que talvez o critério mais importante não seja um desses. Para mim, eu acho que seria algo que mais se adapte à sua ideia de carreira, por exemplo. Não adianta você vir para você sair da poli para fazer algo que você não gosta, você vai ter mais 2 anos de porre para enfrentar. Então, eu acho que primeiro você tem que achar algum curso que te interessa, e aí você vê, bom, eu consigo me manter nesse lugar, a língua não é tão difícil, aí sim você pode seguir, e eu acho que para mim isso é o mais importante. Eu acho que eu concordo com o Gabriel, acho que dos pontos que a gente levantou, no final o que acaba sendo mais importante é o programa que você escolhe fazer e como você pensa em sua graduação. Então, por exemplo, a gente foi fazer uma escola generalista que, assim, tem a ver com engenharia, óbvio, porque é engenharia generalista, mas é um modelo completamente diferente e é realmente uma quebra. Se você vai, quando você está no quarto ano, e você pega outro estilo de duplo diploma, acaba sendo um negócio mais voltado para sua própria engenharia. Acho que depende, vai de pessoa para pessoa. Sim, é algo mais pessoal mesmo. E agora, falando da faculdade em si, como que é a infraestrutura do campus que vocês escolheram lá em Marseille? Então, o campus dele é relativamente novo, é uma escola nova, na realidade, e, bom, ele está crescendo, tem obras rolando. Ano passado entregaram um novo anfíbio, bem moderno e tal, mas, assim, talvez seja algo que seja mais diferente, assim, para os brasileiros. Tem salas muito pequenas, tipo salas para 20 pessoas, algo que não é tão comum no Brasil, né? Pensando em nível de faculdade. Tem laboratórios também, não foi em todos, mas os que eu fui, coisas mais modernas e tal. A única coisa que eu tenho para falar de infraestrutura é assim, se a gente for dividir em parte acadêmica e depois uma parte mais convivial,
eu falaria que assim, a estrutura acadêmica lá realmente é muito melhor, então principalmente parte de laboratório e etc, realmente você sente um pouco a diferença. Então para mim pegou bastante, por exemplo, fazer um ensaio de mecânica dos sólidos no Brasil comparado com quando a gente fez lá. O professor ele só pega, dá na mão dos alunos o corpo de teste e fala se vira aí, enquanto Com aqui certeza. no Brasil é muito mais tutelado e enfim, ficou muito mais em cima. Sobre uma parte mais convivial, assim, cara, a USP não tem igual. Lá não tem essa ideia de centrinho, não tem nada disso, é meio que você vai para a faculdade, e aí tem as associações, mas não chega aos pés do que é a experiência Poli. Só uma coisa para acrescentar sobre o campus. Bom, eu acho que o bandejão lá é muito apertado, mas é a única coisa a acrescentar, tipo a física, assim, mais ou menos. Mas tem outros bandejões que você pode ir que são mais ok, mas mesmo assim o bandejão é bem bom. Então, o campus lá seria como uma cidade universitária? Tipo, teria transporte interno, coisa assim, ou não? Não, não, o campus ele é bem pequeno. O campus fica num chamado Tecnopolo. Vamos supor que seja um bairro, claro, bem menor do que a cidade universitária na USP. Tem outra, tipo, tem a Equacentrale, tem outras faculdades ao redor, mas não é nada que seja comparável à cidade universitária. E o que que vocês mais gostam dentro da Ecole? Que eu gostei muito na Ecole. Eu acho que cumpriu assim aquilo que eu fui na cabeça de ter uma ideia, pensando na sala de aula, sobre ter uma ideia um pouco mais teórica das coisas que a gente via em engenharia. Eu acho que foi bastante, sei lá, realmente era o que eu esperava. Mas na experiência de duplo diploma, acho que se fosse para eu eleger, uma das coisas que eu mais gostei foi o fato de estar em Marseille, estar vivendo em uma cidade que ela tem praia, mar, eu faço naval e eu podia velejar toda semana, como esporte obrigatório da Ecole. Eu acho que esse seria o ponto alto que eu falaria. Eu concordo com o que o Tomás disse sobre a cidade. A cidade é muito boa, é quente, aqui está um calor muito grande, por sinal. É bom, tem praia, dá para velejar, isso é gostoso. Mas, bom, pensando em campus, parte acadêmica, talvez você seja mais acolhido por ter, por exemplo, salas menores, ter sei lá, aqui a gente tem um professor que acompanha um pequeno grupo de pessoas, chama referral, e, bom, dá para você ter um contato mais próximo com o professor, que às vezes fica mais difícil na poli, onde tem, sei lá, 60 pessoas na sala. Legal. E falando um pouco dessa parte acadêmica, primeiro, quantos cursos que existem na faculdade? E falando um pouco da estrutura curricular mesmo de vocês aí, quantos créditos que é exigido de vocês? Então, a nível graduação, é um curso só, engenharia generalista, mas você pode escolher, você pode escolher bastante coisa que você pode fazer ou não na faculdade. Então, por exemplo, agora no segundo ano você tem que escolher um percurso e dentre esses percursos você pode escolher, por exemplo, mecânica, informática ou química, algo do tipo. Então, por mais que seja um curso só, essas múltiplas escolhas que você tem permite você fazer cursos completamente distintos. Cursos completamente distintos dentro do mesmo curso. O que acontece lá é que também você tem é igual o Gabriel falou. Então você tem o primeiro ano, só um curso, mas o que acontece é que você tem o primeiro ano que todo mundo faz realmente todas as matérias. Aí depois, quando você vai para o segundo ano, você tem o primeiro semestre que você já começa a organizar mais a sua grade e olhar aquilo que você, sei lá, a ramificação que você quer seguir, as coisas que você quer estudar um pouco mais a fundo. Então, no meu caso, por exemplo, eu fiz no começo do meu segundo ano, eu fiz matemática, informática e economia, que eles agrupam tudo, e as outras opções eram uma de mecânica e física e a outra de química. E no meu segundo semestre do segundo ano eu fiz dinâmica, mutação e crise, que aí também era, bom, enfim, era muita programação, muita matemática e bastante probabilidade. E, enfim, é isso. E aí acontece que, como vai ramificando, as turmas elas acabam sendo menores também ao longo do tempo.
Então, chega no final, sua turma é realmente muito restrita, você tem um contato bastante próximo com o professor e as pessoas que elas estão na sala, elas tendem a estar muito interessadas no que está acontecendo, o que é bastante legal. E como que vocês consideram que o curso do AI complementa o curso da Poli? Quais as diferenças e as vantagens que vocês veem aí? Bom, eu acho que a forma que o duplo diploma vai acrescentar na sua carreira depende do que você quer fazer. Por exemplo, eu gostaria muito de trabalhar com engenharia de fato, ou fazer projetos e tal. Talvez não seja especificamente no segmento naval, mas pô, só ficaria feliz de trabalhar numa empresa aeronáutica ou uma empresa, sei lá, que são coisas mecânicas, carros, turbinas, sei lá. E, bom, nesse sentido, eu acho que uma formação generalista pode acrescentar ao curso de engenharia naval da Poli. Eu concordo com o Gabriel também. Eu acho que assim, no próprio nome de engenharia generalista, você já tem muito complemento. Então, sei lá, as coisas que a gente acaba vendo na Ecole são, tirando algumas interseções, é bastante diferente. E aí é aquilo, depende do que você quer fazer da sua vida. Você vai achar coisa para complementar assim. Por exemplo, do meu ponto de vista, as coisas que eu vi em informática lá, e programação principalmente, assim, me acrescentaram muito, 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 que coisa que a Poly deixou alguns buracos. E, sei lá, foi isso que eu senti. A gente conversou com a galera da Telecom e lá eles falaram que lá eles mesclam bastante entre aulas teóricas e aulas práticas. E como que funciona aí? Vocês têm muitas aulas práticas? Além disso, como que é a estrutura da prova de vocês? Bom, a gente tem alguns tipos de aulas bem distintos. A gente tem o CM, que é um curso, que é uma aula no anfiteatro para, sei lá, 150 pessoas, que aí é uma aula bem teórica, bem puxada assim. Depois a gente tem os TDs. TDs são aulas de exercícios que acontecem numa turma bem menor, uma turma de 20 pessoas, e aí o professor explica mais certinho e tal. A gente tem o TP, que é a aula de laboratório, e TA, que seria o momento de estudo, pode ser guiado com o professor para tirar dúvidas ou com você mesmo, na sua casa, estudando. Sobre as provas, varia bastante também do momento do curso que você está e da matéria que você está fazendo. Então, eles têm um sistema lá que eles chamam de acompanhamento contínuo, então você faz, dependendo da matéria, você faz algumas provinhas, uma aula sim, uma aula não, ou quase toda aula. Ou se não, você faz uma prova no fim de semestre, que aí é uma prova bem paulada, que, por exemplo, na disciplina de matemática, eles reúnem probabilidade, cálculo numérico e análise teórica. Então, você passa 3 horas fazendo a prova. Quando você chega, como você tá fazendo duplo diploma e você é estrangeiro, eles te dão mais um tempo para fazer a prova. Então, por exemplo, acho que eu gastei 4 horas, 4 horas e pouco para fazer uma prova de matemática e isso sem parar. Então, é um pouco puxado. Acaba sendo um sistema meio vestibular, assim, no fim de semestre. Mas é só uma semana também, todo mundo sobrevive. O que o Tomás falou, as matérias costumam dar mais enfoque a essa prova final, que acaba tendo um peso bem maior, chega, sei lá, tem matérias que é só essa prova, tem matérias que isso vale 50% da nota, então o peso é bem alto, e bom, não tem sub e nem rec, então é meio grosso. Eu fiquei curiosa para saber a quantidade de matérias que vocês têm. Tá. Acho que eu vou falar um pouco do primeiro ano, aí depois, se for o caso, a gente entra no segundo que ramifica um pouco mais. Primeiro ano a gente tem, vai me corrigindo, Gabriel, se eu esquecer alguma coisa. A gente tem matemática, química e ondas e sinais. E aí um outro bloco no segundo semestre que seria mecânica, economia e contabilidade, física e informática. Só que esses são os nomes dos blocos. O que acontece, na verdade, é que dentro de cada matéria você tem mini blocos de cada matéria, e aí esses mini blocos eles se acumulam para fazer a prova final. Então, por exemplo, no primeiro semestre, que a gente
tem matemática. Então, o semestre é dividido em 3. Então, você tem análise teórica, depois cálculo numérico e depois probabilidade. Isso demora mais ou menos 2 meses, é extremamente condensado. E, assim, é mais coisa que a gente vê na poli, por exemplo, em cálculo numérico, condensado em 2 meses. Mesma coisa acontece para mecânica. Então, mecânica, VMEC Flu, VMEC Sol e V acústica. E tudo isso também é condensado, cada coisa em 2 meses. E aí chega no fim do semestre e aí aquela prova de 3 horas, que aí cobram todos os blocos que você teve. Aí de segundo ano, Tomás, que eu não cheguei nessa parte ainda. Tá bom. Eu vou falar da minha experiência, porque isso muda também de parkour para parkour que você faz. Então, o meu caso, eu comecei fazendo matemática, economia e informática. E aí a gente escolhia qual que eram as matérias que a gente queria fazer dentro desse bloco. E aí elas também demoravam 2 meses. Então, por exemplo, no primeiro semestre, nos primeiros 2 meses, eu peguei para fazer economia, que era a microeconomia aprofundada. E aí acontecia o curso inteiro e aí depois você tinha a prova no final. E aí era uma turma bem reduzida, o professor ele ficava na aula. No primeiro ano, o que acontece? Eles juntam todo mundo no mesmo espaço, é um anfiteatro que deve ter umas 300 pessoas, e aí todo mundo fazendo a prova, e é meio tenso. No segundo ano dá uma aliviada, para falar bem a verdade. O primeiro ano é bem puxado. Agora, falando um pouquinho mais da parte de pesquisa, mesmo sendo uma escola generalista, nesse segundo ano, vocês chegam a usar algum laboratório ou desenvolver algum tipo de pesquisa dentro do campus? Você pode desenvolver. Eu não fiz pesquisa no campus, talvez o Gabriel tenha feito, eu não sei. Mas você pode desenvolver uma pesquisa junto com o professor, acontece mais ou menos como o MC no Brasil. Mas, por exemplo, a parte de laboratório também volta mais pelo caráter das coisas que eu peguei, não era muito laboratório, era realmente a gente com computador fazendo as coisas e as aulas que seriam laboratório, na verdade, era programação. Mas, por exemplo, o pessoal que faz a parte de química, aí sim, eles desenvolvem um projeto bastante puxado, um semestre inteiro, em que eles vão todo dia para o laboratório, não todo dia, mas acho que sim, pelo menos 2 vezes na semana eles vão para o laboratório, e aí desenvolvem esse projeto durante o semestre inteiro, que é um projeto relacionado à química e bastante avançado. Acho que é isso. Não tem muito o que falar sobre isso, não sei se o Gabriel pode complementar. Bom, a parte de laboratório em si conta como se fosse uma das matérias, porque bom, a gente tem um negócio chamado projeto transverse e um negócio chamado trainee. Bom, são semanas que você desenvolve um projeto ou você tem aulas de abertura, assim, sobre temas mais gerais. Você pode escolher trocar isso por uma IC. E, no caso, contaria com uma matéria na sua grade. Eu esqueci realmente do projeto Transverso, eu tinha apagado da minha cabeça. Realmente, você tem esse projeto, e aí só para ilustrar um pouco, esse projeto ele tem um caráter realmente mais específico, principalmente mais científico, principalmente o projeto Transverso. No meu primeiro ano, você tem um acompanhamento de um professor, e aí eu peguei um que era, você faz um grupo, e aí o tema do meu trabalho era o desenvolvimento de um aplicativo para cálculo de ondas de choque. É bem legal que, de vez em quando, tem algumas empresas que dão a ideia dos temas desses projetos, então pode ser, não é sempre, mas pode ser que tenha um acompanhamento bem legal sobre isso. Legal. Eu acho que foi o Gabriel que comentou que não vê muitos centrinhos aí na universidade, igual a gente tem aqui na Poli, mas existem algumas atividades extracurriculares aí no campus, como atlética, ou algum grupo que acolhe os intercambistas, igual a gente tem a Poli aqui na USP? Basicamente, a gente tem 3 grandes grupos de associações, que é como eles chamariam as atividades extracurriculares aqui. Tem o BDA, o BDE e o BDS, que é o esportes. O BDE seria o equivalente ao Grêmio, e o BDA seria uma associação de artes, assim, uma reunião de associações de artes, por exemplo. E aí, bom, a maior parte das associações não tem muito caráter de engenharia, que tem na Poli, por exemplo, tem, sei lá, tem Baja, Polináutico, tem coisas muito específicas de construir engenharia.
Aqui as coisas são mais abertas, tem diversas associações que eu acho que o Tomás pode falar melhor. Mas é diferente do centrinho. O centrinho é algo muito próximo, uma relação muito próxima das pessoas que estão lá, e aqui é algo mais aberto. Tanto que aqui os caras falam, sei lá, faço 6, 7 açudes, e é algo que a gente não vê na Poli, alguém participando de 7 grupos de extensões, por exemplo. Eu acho que, particularmente, tem uma associação que eu não fiz parte, me arrependo um pouco de não ter feito, mas que é muito interessante de falar, que é o bar da Ecole. Então, existe um bar dentro da Ecole que acontece toda quarta-feira. É quarta-feira, né? Enfim, toda quarta-feira à noite você tem a abertura do bar. E aí esse bar ele é tocado pelos alunos e para os alunos. Então eles compram as cervejas, fazem todo o esquema disso dar certo e aí é tudo muito bem regulamentado, enfim. É bastante interessante e o pessoal que participa dessas associações que elas são mais integradas acaba desenvolvendo uma relação mais próxima. E sobre o acolhimento de intercambistas, acho que era o último ponto que vocês falaram. Existe sim a Associação para Acolhimento de Intercambistas, também não fiz parte, mas normalmente assim, ela é metade brasileira e metade chinesa, e porque os estrangeiros lá são metade brasileiros e metade chineses, praticamente. E sei lá, funciona bastante muito bem. Assim, a integração que eles têm com a Ecole, pelo que eu vi quando eu cheguei, pelo que eu vi quando eu estava saindo, é que a integração é muito boa. Eles conversam bastante com os professores, principalmente os professores de língua. E esse recebimento, quando eu cheguei, me senti bastante acolhido, para falar bem a verdade. Legal. E só para completar essa parte de grupos e coletivos, vocês veem aí na universidade alguns coletivos para minorias, como uma Poli Negra que a gente tem aqui, ou a Poli Pride, acolhimento da comunidade LGBT, vocês veem aí algum grupo assim? Bom, algum grupo bem específico, talvez não, se eu não estou enganado. Tem, Tomás? Não tenho certeza. Eu não sei também, eu não me lembro. Eu acho que não existe, para falar bem a verdade, eu acho que não existe. Mas talvez eu esteja falando bobagem. Vocês têm eventos que juntam todos os campos e fazem tipo o Inter aqui, sabe? Ou alguma festa grande, coisas assim? Bom, tem o Intercentrares, tem alguns eventos, por exemplo, duas Ecoles, a gente tem um evento esportivo contra a Central Lyon, mas não é algo que seja como se fosse um Interusp, assim. Geralmente são eventos esportivos e não tomam as mesmas proporções de Inter do Brasil. Entendi. E por acaso vocês moram ou existe, né? Vocês sabem de residência estudantil? Então, o campus da Santal Marseille fica numa região bem distante do centro não bem distante, mas é relativamente distante do centro da cidade e não tem muita coisa por perto. Então, os brasileiros que estão aqui geralmente preferem ficar no centro da cidade do que perto da Ecole. E perto da Ecole, as residências estudantis que tem são privadas e elas geralmente são bem carinhas. Então, a gente prefere ficar no centro da cidade, porque talvez seja mais em conta e, bom, tem mais opção para você sair à noite, para você fazer algum rolê e tal. Sim, faz sentido. E para finalizar, assim, eu diria a parte da vida dentro da faculdade, você, Gabriel, comentou com a gente antes de começar que você está num período de estágio, que é obrigatório. E o Tomás provavelmente já fez, né? Teve que fazer. Como que funciona esse processo aí? Ao fim de cada ano letivo, você é obrigado a fazer um estágio. Para quem termina o primeiro ano, você é obrigado a fazer um estágio de, no mínimo, um mês durante o período de férias. Então, por exemplo, a gente tem férias de 2 meses, seria julho e agosto, e nesses 2 meses tem que fazer pelo menos um mês de estágio. Só que fazer um mês de estágio acaba sendo bem complicado de achar, até 2
2 já é mais tranquilo, que é o caso que eu estou fazendo agora. E, bom, no segundo ano, funciona mais ou menos parecido. Você vai ter 3 meses de férias, dos quais você fazer pelo menos 2 meses de estágio. Só que, para estudantes do duplo diploma, como você pode aumentar o seu duplo diploma em 6 meses, eles acabam deixando você fazer o estágio de 6 meses ao final do segundo ano. Eu vou só para complementar algumas coisas. O meu estágio, o estágio no fim do primeiro ano, ele tem a ideia de você ser um negócio um pouco mais operário. Então, é realmente assim, é um estágio mão na massa. O meu caso, eu fiz um estágio em uma fábrica de farinha e eu realmente trabalhava como operário na fábrica de farinha. Chegava lá, tinha dia 5 da manhã, porque alterava o turno. Então, semana sim, semana não, eu estava chegando às 5 da manhã na fábrica para virar saco de farinha. Enfim, é uma experiência bastante curiosa. É um negócio que eu acho que falta muito na Poli. É um negócio que, assim, eu achei muito legal de ter lá e ter vivido isso. Mas, enfim, é isso. E aí, isso ocupa um mês das suas férias. No meu caso, eu optei por fazer só um mês e aí depois eu fui viajar, porque, enfim, tinha que aproveitar um pouco. E sobre o segundo ano, normalmente se faz isso mesmo. Você fica 6 meses a mais na Europa fazendo... Quem vai para lá? Você fica 6 meses lá fazendo estágio. O que aconteceu comigo? Teve uma pandemia no meio do caminho, eu não consegui achar um estágio que eu achasse muito bom, e aí eu fiz a conta e falei, cara, eu acho que é melhor voltar para o Brasil, adiantar minha graduação, e aí eu vou validar com o estágio da Poli, o estágio de lá, para pegar o meu diploma. Então, é isso. Atualmente estou no Brasil. Então, é possível, tipo, o estágio que eles exigem fazer fora de lá, mesmo que não seja no país de origem, assim, que você foi. Sim, Sim, sim. tanto que, O, tanto que você pode fazer uma convenção de estágio em inglês e aí fica mais fácil para uma empresa do exterior assinar. do meu ano, tiveram 2 pessoas que voltaram para o Brasil para fazer o estágio do primeiro ano aqui. E no ano de cima, o meu, o pessoal que fez o estágio do segundo ano, que é o estágio cumprido, teve um menino que fez na Alemanha, e aí passou 6 meses na Alemanha fazendo o estágio dele. Então, tem os dois casos. E nesse período, principalmente, eu acho que do primeiro para o segundo ano, a universidade, ela dá os contatos para vocês de empresa, elas ajudam, os alunos a conseguirem, ou vocês que têm que correr atrás? Sim, tem um suporte bem bom da Ecole de ofertas de estágio. Acho que até funciona melhor do que os estágios da Poli, que vem aquele monte de e-mail para você ter um site específico para você procurar, é bem organizadinho. E mesmo sendo um estágio de só um mês, assim, o obrigatório, né? Ele é remunerado? Bom, essa é a minha grande crítica a esse estilo de estágio, porque, bom, para mim não faz sentido você botar um cara para trabalhar como operário e talvez não pagar nada para ele, porque, bom, pela lei francesa, você só é obrigado a pagar um estagiário se ele trabalhar mais do que 44 dias, que isso daria mais ou menos 2 meses. E o mínimo que você é obrigado a pagar são 600 euros, que é menos da metade do salário mínimo. Então, bom, tem gente aqui que está fazendo estágio e trabalhando para poder se sustentar. Então, essa vai ser a minha grande crítica ao estágio do primeiro ano. Quanto ao estágio do segundo ano, aí sim você pode ganhar bem, você pode ganhar uma grana boa e talvez voltar para o Brasil para fazer as coisinhas. Gente, falando um pouco da infraestrutura da cidade mesmo, como que é a sobrevivência aí mesmo, o custo de vida que vocês têm aí? Tanto questão de transporte, aluguel, alimentação e também a questão do seguro-saúde. Se vocês puderem compartilhar com a gente, mais ou menos quanto que vocês gastam aí. Bom, questão de custos. Eu acho que, bom, vamos lá, você tem que primeiro pensar em estilos de vida. Se você quiser viajar e se quiser ter umas viagens mais caras, mais luxos, sim, você vai acabar gastando mais. Eu acho que eu vou pontuar gasto a gasto e talvez fique mais fácil fazer uma conta no final.
Bom, eu moro numa residência estudantil e eu pago relativamente bem barato, comparado ao que as outras pessoas pagam em outras residências. Eu pago cerca de 390 euros de aluguel. E aqui na França, os estudantes têm direito a um auxílio moradia do governo, chama APL, de um órgão chamado CAF. A minha APL dá 173 euros por mês. Outros gastos, transporte. O transporte eu acho relativamente barato, se for comparar o mesmo nível de transporte do Brasil. Sai 18 euros e 20 cêntimos por mês. Você pode pegar qualquer transporte da cidade ilimitado. O que mais? O plano de saúde. O governo francês ele banca 70% dos seus gastos médicos. Então, se você faz um plano de saúde, é para complementar esses 30% que faltam. Eu pago 15,90 de plano de saúde mensal. Bom, mercado, eu devo gastar uns 120 euros por mês. O que mais? Telefone, eu gasto 9 euros por mês. Não sei, não consigo pensar em outra coisa. Acho que o último custo é bandejão. O bandejão é 3,25 por refeição. Acho que é isso. E aí o Gabriel falou todo o resto. 3,30. E o bandejão, um negócio que eu acho muito bom, tem vários bandejões espalhados pela cidade e você pode comer em qualquer um deles. Então, isso é muito bom se você mora longe da École, por exemplo, porque pode ser que tenha algum bandejão perto da sua casa e que compense mais você comer nele. E aí pode ser que a comida no outro bandejão seja melhor e tal. Queria saber da cidade aí de vocês, se tem alguns museus que vocês podem frequentar, ou até mesmo algum bar, como que funcionam as festas aí também, como que é a estrutura de rolês aí na cidade de vocês. Bom, tem museus, tem praia. Bom, como você está do lado do mar, você pode fazer atividades que talvez a gente não esteja acostumado em São Paulo. Então, por exemplo, você pode andar de barco, porque a Ecole tem um barco. Então, talvez você consiga andar de barco no fim de semana. Você pode fazer trilhas por aqui, tem parques nacionais, que é bem legal, tem uma paisagem bem bonita e tal. O rolês, questão de bar, tem bastante também. Bom, que eu gosto da experiência. Aqui as coisas, os rolês acabam mais cedo do que no Brasil, por exemplo. Os bares fecham mais cedo. Acho que realmente, assim, para mim, a principal coisa que eu fazia em Marseille, que eu mais gostava de fazer em Marseille, era andar pelos Calanques, que é o Parque Nacional que o Gabriel falou. É, assim, bizarramente bonito. Vale super a pena ir, mesmo se for só para visitar. Não, para estudar lá. Mas sobre a vida, tem um bairro que ele é bastante parecido com a Vila Madalena. Então, onde ficam os barzinhos, você vai à noite, você senta lá para tomar uma cerveja, e acho que é isso. Festa é completamente diferente, pelo menos eu senti. Lá eles têm muito mais uma pegada de balada mesmo, não tem aquilo que a gente tem na USP de coisa universitária. Lá é muito raro. E acho que é isso. E aí é o que o Gabriel falou, assim, por estar no mar e por estar na praia, a sua cabeça muda um pouco. Então, a sua vontade de fazer algumas coisas é completamente outra. Um dos rolês que eu mais gosto de fazer aqui é sentar na beira do mar, assim, à noite e tomar uma cerveja. Para mim, eu acho sensacional, porque bom, você tem uma segurança de poder ficar sentado num lugar escuro, tranquilo, à noite. E, bom, isso eu acho muito bom. E aí, a gente gostaria de saber um pouquinho de dicas que você daria ou destinos que você mais gostou, assim, sabe? O nome de agência que é boa, coisas assim. Tá, acho que eu posso começar falando, então. Eu viajei bastante pela França, e aí eu fiz algumas viagens grandes para Espanha, Portugal, enfim, para o leste europeu, e eu fui para o Marrocos também. E, assim, a experiência que eu mais gostei realmente foi para o leste. Eu fiz umas viagens que elas não foram caras, nem um pouco caras, assim. Eu procurei os destinos que eles eram mais baratos para ir. Honestamente, eu fiz isso.
para dar para aproveitar ao máximo e ficar o máximo de tempo possível. Então, cara, sobre destinos, eu fiz uma viagem que a gente fez Croácia, Bósnia, Sérvia, Hungria e Áustria. E, assim, muito legal, muito diferente. Você chega numa cidade no meio do nada, você só anda de ônibus por lá, e aí você chega numa cidade no meio do nada, ninguém fala nada de inglês, você precisa apontar para um salgado que você quer na padaria e gritar para você conseguir comer, e é muito divertido. Recomendo quem tiver a chance, quem tiver a oportunidade, é muito interessante. E aí é isso. E aí sobre agência, a única vez que a gente fez alguma coisa com a agência foi o Marrocos. O resto é assim, você aprende a organizar suas viagens, aprende a fazer planilha, aprende a pensar como que você vai fazer quais vão ser seus gastos, como que você vai se locomover nos lugares. O Marrocos acabou sendo um pouco diferente porque é muito diferente. Então, aí a gente realmente falou com uma agência e organizou tudo para conseguir ver o máximo do país que fosse possível. Acho que o Gabriel pode falar um pouco também. Então, sobre viagens, bom, você aprende a se organizar sozinho, isso vai ser grande parte de todas as suas viagens. Eu acabei viajando um pouco, até por conta da pandemia, e bom, falando só um pouquinho tipo, de organização de viagens até. Tipo, na Ecole a gente tem semanas de férias ao longo do ano. Tipo, uma semana de saco cheio, que tem na USP, que nem o Semana da Pátria, né, e qualquer outro tem Semana Santa. São semanas mais ou menos iguais. E, bom, como você não tem aulas, tem uma semana livre, você vai viajar. E as suas viagens acabam acontecendo nesse período. A última coisa sobre meios de transporte lá, tem algumas coisas que vale a pena saber, acho que antes de sair do Brasil. A maior parte das viagens que você vai fazer, elas vão ser de ônibus, então, porque lá você consegue ônibus bastante barato para ir para qualquer lugar. Além disso, você consegue alguns voos, então você realmente precisa ficar ligeiro e achar o voo que ele é barato, mas como tem algumas companhias low cost, você consegue viajar bem barato de transporte aéreo. E trem, raramente você pega. Assim, trem são algumas coisas muito pontuais que você acaba pegando trem, pelo menos a minha experiência. Eu acho que o pessoal que vai para a Itália tem uma experiência diferente, pega mais trem, mas assim, dentro da França, quer dizer, estando em Marseille é raro você pegar um trem, a não ser, sei lá, para Paris. E viajar à noite de ônibus economiza uma diária. Importante isso. Legal, gente. Vocês comentaram no começo sobre a língua, né, sobre o francês, que ela é mais fácil mesmo de aprender do que, por exemplo, o alemão. Mas como que foi esse processo de vocês de aprender o idioma? E como foi se adaptar aí na França, falando francês? E até mesmo com os franceses, o que vocês consideram que vocês mais aprenderam com eles? Bom, sobre a língua. O francês talvez não seja uma língua fácil você pensando em uma pessoa vindo do zero, assim. O francês é mais ou menos fácil para nós, porque o português é uma língua que veio do latim. Então, os tempos verbais são parecidos, você consegue improvisar uma palavra, por exemplo, que você não sabe, provavelmente vai estar certo. Bom, eu fiz 2 anos e meio de aula de francês antes de vir para cá. Bom, relação com os franceses. Uma relação cultural completamente diferente e, bom, eles vão te tratar bem, claro, mas você sempre vai ser o estrangeiro do grupo. Por melhor que você fale francês, por mais integrado que você esteja com a cultura, você vai sempre ser o estrangeiro do grupo. Eu fiz aula de francês quando eu era mais novo. Eu fiz no ensino fundamental, então quando eu soube que eu ia fazer duplo diploma, eu comecei a estudar de novo e só retomar algumas coisas. Então foi até que tranquilo assim em relação à língua. Eu acho que vale a pena falar que assim, quando você fala, cara, aprender francês, não sei o quê, vou para fora, não vou entender nada. E assim, puta, as aulas você entende tudo. Os professores eles falam muito claro, então desde o momento que você chega lá, você realmente entende tudo que está acontecendo. Eu acho que começa a ficar um pouco mais complicado mesmo quando você fala com o pessoal mais novo. Aí começa a ser
um pouco mais complicado por causa de gíria, etc. Mas, assim, com o tempo você pega também. E aí é isso. E aí você aprende muita coisa falando com os caras, porque você treina muito ouvido, você aprende a falar. No meu caso em particular, não fiquei muito integrado com os franceses em si, tinha alguns amigos franceses, mas eu fiquei muito mais amigo dos mexicanos, então acho que assim na França meu espanhol evoluiu mais que qualquer coisa. e é isso, enfim. Uma coisa que eu queria saber é que alguns outros alunos chegaram a comentar, né, que eles aprenderam com os franceses a ter uma postura mais, acho que eu diria formal, mas vocês também falariam isso ou vocês discordam? As relações de formalismo na França são bem distintas do que no Brasil. Então, você tem um tratamento completamente distinto com uma pessoa que é mais velha que você, que talvez a gente não tenha no Brasil, assim. Mas, bom, essa parte mais seca talvez seja do atendimento aos clientes aqui na França. Então, pô, você tá num restaurante assim, parece que o garçom quer te expulsar. É mais ou menos assim. Mas sobre formalismo também, eu acho que assim, realmente tem várias estruturas de como ser formal e ocasiões em que você é formal. Eles são muito formais com o professor. Então, realmente, o professor é uma figura com quem eles são muito formais. Mas eu senti que, assim, fora da École, talvez por a gente estar no sul da França, as coisas elas eram um pouco mais tranquilas. Então, por exemplo, no meu estágio, eu falava com o meu chefe, falava com o pessoal que trabalhava lá, do mesmo jeito que eu falava com o pessoal da nossa idade. E eles falavam assim, não, fala do mesmo jeito, que não tem problema nenhum, pelo amor de Deus. O que não acontecia na sala de aula. Na sala de aula, realmente, você tinha que manter postura e etc. Sobre eles serem secos, aí eu acho que varia de pessoa para pessoa também. Acho que é um pouco o quanto você é maleável e o quanto você leva a sério as coisas que te falam. Se você não leva muito a sério, é tranquilo. Legal. E continuando falando sobre a questão da experiência de vocês aí no intercâmbio, o que vocês consideram de choque entre o que vocês esperavam que seria e o que na realidade foi? Bom, experiência de choque, assim, para mim talvez seja a burocracia desse país. Porque, bom, eles conseguem ser bem mais burocráticos do que o Brasil. Então, bom, você vai chegar aqui, você vai ter que enviar carta para resolver um problema. As coisas não são simples, as coisas demoram muito tempo para ter um retorno. Então, por exemplo, eu falei do auxílio moradia que a gente recebe aqui, eu demorei mais de 6 meses para começar a receber e com muita insistência e tal. Bom, do que eu mais gostei aqui, talvez seja o que uma pessoa de baixa renda pode fazer aqui no país. Bom, se o cara vive com um salário mínimo no Brasil, por exemplo, ele tá na merda, ele vai ter muita dificuldade. E aqui você vê que não, que uma pessoa que tem uma renda mais baixa pode viver muito melhor. E isso talvez seja algo que eu mais gostei aqui. E o que eu menos gostei talvez seja essa burocracia, porque às vezes a gente pensa que na Europa tudo vai ser muito mais fácil em questão de atendimento, processos e tal, e a gente vê que não é bem assim. Sobre choque cultural, eu acho que, para mim, uma das coisas principais foi que eles levam muito tudo ao pé da letra, bastante ao pé da letra quando você fala com eles. Então, por exemplo, ironia é difícil você ser entendido que você está sendo irônico, é realmente difícil você ser entendido. Eles acham que você não está pensando, que você é um pouco limitado. Mas, enfim, você se acostuma também com o tempo. Eles têm um negócio que, assim, sobre ser uma pessoa seca e não sei o quê, eu acho muito bom eles serem muito diretos. Eles realmente são muito diretos, mas quando tá ruim, eles falam que tá ruim. Quando tá bom, eles não vão falar que tá bom, mas eles vão falar que não tá ruim. Mas pelo menos você sabe que o não tá ruim em francês é que tá bom. Então, assim, realmente você sabe quando você tá fazendo o negócio direito e quando você não tá. Eu acho também um negócio que o Gabriel pontuou que realmente, cara, você vê a desigualdade que tem no Brasil quando você tem uma comparação.
Então, realmente, sei lá, o governo olha para as pessoas que são de baixa renda e o poder que a pessoa tem de baixa renda é muito maior do que você vê no Brasil. Isso não tem discussão nenhuma e a estrutura que isso tem na sociedade acaba mudando muita coisa. Isso eu acho bastante louvável. Agora, mais ou menos nessa ideia de experiência, a gente queria que vocês falassem para as pessoas que vão assistir, né? Por que que vocês recomendariam a Centrale de Marseille? Posso começar? Cara, assim, eu recomendaria por 2 pontos, eu acho que a gente trabalhou aqui na discussão inteira. Então, assim, a parte acadêmica, os caras, eles realmente eles entregam aquilo. Você vai passar estresse, vai ser difícil, mas realmente a qualidade de ensino é muito, muito elevada. Isso eu acho que o Gabriel pode concordar comigo. E aí o outro ponto é realmente a cidade. Então, cara, Centrale Marseille está dentro de Marseille, assim, é uma cidade muito legal de se estar, comparado com as outras cidades na França, é muito legal. Então, assim, o pessoal no sul, ele é mais tranquilo, você vai ser bem recebido, as coisas vão funcionar bem, enfim. E acho que é um pouco isso, cara. A experiência como um todo vale super a pena. E assim, se não for em Marseille fazer um DD, eu acho que me agregou muito e vale super a pena. Então, é isso aí, fica o depoimento. Sim, eu concordo com o Tomás. Eu acho que questão acadêmica aqui pode muito complementar o que você fez na Poli, e por mais distinto que seja o seu percurso. E bom, a cidade também é muito boa, eu gosto bastante de morar aqui. E bom, acho que é isso. E como dica, assim, o que que vocês acham que seria importante de saber, assim, de antemão, para quem quer ir para aí? Bom, questão de dicas. Venha para cá sabendo que o mundo não é perfeito, vai acontecer muita coisa errada e no momento que você chegar aqui, vai ser você que vai ter que resolver. Talvez a gente não esteja esperando que essas coisas aconteçam quando você pisa aqui, mas saiba também que você vai aprender muito com isso, que isso vai agregar muito para sua carreira, para sua vida, e vai valer a pena no final. Sobre dicas também, saber de antemão, eu acho que é isso que o Gabriel falou. Vai ter muita situação que você vai estar solto no mundo e você vai ter que dar seus pulos para resolver. Então, saiba disso. E, assim, sei lá, eu tinha morado na casa dos meus pais até ficar sozinho no meio da França. Então, realmente, algumas coisas foram um pouco chocantes. Sobre dicas pontuais, eu acho que dá para falar aqui. Eu tenho uma mensagem que eu mando para todo mundo no WhatsApp quando me pergunta: estou indo para Marseille, o que eu faço? Eu tenho essa mensagem, eu vou deixar para o pessoal da iPoli e aí vocês colocam em algum lugar, que aí tem alguns pontos que eu acho que assim são dicas mesmo para coisas para serem feitas em Marseille e não deixar passar. Bom, alguma curiosidade que vocês gostariam de passar, contar algumas histórias que vocês passaram? Aqui a gente diria tipo um perrengue chique, assim, ou qualquer coisa que vocês queiram contar que achem interessante pra gente. Bom, perrengue chique aqui tem vários, tem vários. Vou começar com o mais recente aqui, que tá mais fresco na minha memória. Teve um amigo meu que acabou perdendo o cartão de crédito, e aí ele foi pedir para o banco um cartão novo, um banco francês. Aí, depois de um tempo, o cartão chegou na agência. Só que chegou na agência em agosto. E em agosto a agência fecha por questão de férias. Então ele está sem cartão faz um mês. Perrengues chiques. Eu já contei. Bom, curiosidade, eu trabalho numa fábrica de farinha, acordando 5 da manhã, no meio de um monte de francês. Eu acho que isso é interessante de ser dito. E é legal, vale a pena. Você aprende que você é muito mais resistente do que você acha que você é. Sobre perrengue, cara, essa viagem que eu falei que a gente foi pra Bósnia, cara, era uma loucura, assim. Era perrengue atrás de perrengue, mas era muito engraçado. Por exemplo, teve um ônibus que a gente pegou, que era um ônibus de uma companhia local, e aí a gente estava indo, acho que era de Mostar para Sarajevo, assim, também.
E aí, assim, eram 4 horas de viagem, loucura total dentro do ônibus, os caras falando uma língua que você não entendia nada. Do meu lado sentou um velhinho, aí o velhinho e o cobrador não estavam se entendendo, aí eu tava no meio, assim, o velhinho do meu lado, o cobrador do outro lado, os dois gritando numa língua, cuspindo tudo em cima de mim. E, enfim, foi interessante. Se eu pensar em outra coisa, eu falo depois. Bom, eu acho que é isso. A gente queria agradecer por vocês terem topado e participar do nosso projeto e ajudar os alunos, né, os próximos politécnicos. Obrigado a vocês. Eu acho que, cara, é super importante isso. Eu acho que faltou um pouco quando eu estava indo, não sei o Gabriel, mas acho que faltou um pouco também um depoimento de um pessoal que já tinha voltado e um contato mais próximo. E, aliás, assim, já deixar no vídeo, quem quiser, quem tiver no plano de ir para Marseille, quiser saber um pouco mais, pode me chamar. Vocês vão ter meu contato aí. Só mandar uma mensagem e a gente troca uma ideia. Eu acho bem importante ações do tipo que vocês fizeram aí. Na Poli a gente sente uma falta disso. Eu acho que, bom, a CRINT, principalmente, é um órgão muito fechado, muito obscuro. Pô, os caras são, sei lá, maçom, é sociedade secreta. Você nunca sabe nada, eles nunca divulgam informações. Você vai lá pedir, você vai tomar um esporro de alguém, porque o horário de atendimento é, sei lá, do meio-dia a 1h30. E, bom, eu acho que coisas como essa ajudam muito a comunidade politécnica. E, bom, se alguém também quiser saber do Central em Marseille, se está querendo vir para cá, pode me chamar também. E eu ajudo, dou suporte aí que precisar. Então é isso, gente. Muito obrigado.